Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje então responder uma outra questão aí que caiu na prova de 2017, certo? Na segunda aplicação também de regra de 3. Essa questão aqui, vamos lá, é o seguinte: uma televisão ela pode ser posicionada de dois modos que se consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição. Considere que a distância ideal com conforto visual para se assistir uma televisão de 32 polegadas é de 1,8 metros. Suponha que haja uma relação de proporcionalidade direta entre o tamanho da tela, medido em polegadas, e a distância ideal. Considere que um espectador dispõe de uma televisão de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar em frente a ela, com conforto visual. A distância da televisão em metros em que o espectador deve se posicionar para que tenha o conforto visual é mais próxima de... Vocês dão uma pausa aí no vídeo, certo? Tenta responder a questão e depois volta aí para a gente dar continuidade ao procedimento. Vamos lá, voltando então aqui. Vamos notar então os dados que nós temos inicial, certo? Vamos supor que uma determinada pessoa, ele está aqui, ó, no sofá de sua casa, assistindo uma TVzinha, né? Vamos supor que o cara está aqui no sofá da sua casa assistindo uma TV. Aí o que é que acontece? Aqui nós temos o seguinte: essa pessoa, ela está aqui localizada e a televisão dele é de 32 polegadas. 32 polegadas, certo? A distância ideal aqui para a vista é de 1,8 metros, certo? Aqui diz o seguinte: vamos supor que a relação seja a mesma, porém, ele agora informa, certo? Vamos supor que essa relação de proporcionalidade de distância versus o tamanho da tela seja proporcional, direta, certo? Tem uma relação direta. Então, o que é que acontece? Se eu aumento o tamanho da tela, consequentemente, se a relação é proporcional, consequentemente, a distância também irá aumentar, certo? A distância que antes era 1,8, eu aumentei o tamanho da tela, consequentemente, irei aumentar a distância, que ao invés de ser 32 polegadas, passou a ser 60 polegadas. Então, a distância aqui agora terá que ser maior, certo? Então, como é que a gente vamos fazer essa relação? Essa relação será a seguinte: aqui nós temos a distância, eu chamei aqui de x, porém você pode chamar de qualquer letra, certo? Que você queira. Aqui no exemplo eu incluí d, porém você pode chamar de x, y, da forma que você quiser representar, beleza? E o tamanho da tela, que é 32 e 60. Nós já verificamos que ele informou que a proporcionalidade é direta. Então, é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, certo? Porque a própria questão já está informando que é uma proporcionalidade direta. Então, a gente reescrevendo essa equação aqui, 1,8 metros, dividido então por x, é igual a 32 polegadas, relacionado com 60 polegadas. Teremos o seguinte: fazendo então a relação meio pelos extremos, obteremos que 32 polegadas vezes x é igual a 1,8 metros vezes 60 polegadas. 32 está desse lado multiplicando, vamos passar para o outro lado dividindo, logo então x será igual a 1,8 metros vezes 60 polegadas, dividido então por 32 polegadas. Polegadas cortará com polegadas, agora realizando então a operação. X será igual a 1,8 vezes 60 dividido por 32, totaliza o valor de 3
3,375 metros. O valor de resposta é esse aqui. Só que o que é que acontece? A própria questão solicita o valor mais próximo, certo? Então, a gente precisa aproximar esse valor aqui. E qual o valor mais próximo aqui? 3,37, que é, no caso, a alternativa D de dado. Beleza? Você viu aí que a relação dessa questão era muito interpretação, né? Para saber se você estava entendendo a regra de 3 simples, composta, diretamente proporcional, inversamente proporcional. Por quê? Porque ele já informava na própria questão que queria um procedimento proporcional, certo? Então, requer um pouco de atenção e fazer a relação de regra de 3. Por hoje, então, ficamos por aqui e nos vemos na próxima videoaula.